Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Terça-feira, 16 de maio de 2023. Começa agora o Câmara Notícia ao vivo, meio-dia mais 3 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe. Envie a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD. Para você que é de Campinas e região, pode ir direto no número 978293776. 978293776. Este é o número do nosso WhatsApp. E você também tem a opção de enviar uma mensagem através do nosso QR Code. Como é que ele funciona? Está com o seu celular aí perto? Pegue o celular, abre a câmera como se fosse tirar uma foto e você vai apontar aqui, ó, para este QR Code. Com a câmera do seu celular apontada para o QR Code, já aparece uma mensagem na tela do seu celular, o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e aí você pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva. Tá com frio nesta terça-feira? Manda pra gente que a gente conversa ao vivo. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Na 28ª reunião ordinária, vereadores aprovam em primeira análise projeto de lei do vereador Rodrigo da Farmadic, que dispensa exigência de alvará para atividades econômicas de baixo risco. Comissão Especial de Estudos sobre a População em Situação de Rua vai ser presidida pelo vereador Paulo Gaspar e tem mais 6 integrantes na composição. Com o vereador Otto Alejandro como presidente e demais integrantes definidos, Comissão de Estudos vai analisar áreas identificadas como zona de atividade econômica. O quadro Na Ponta do Lápis aborda hoje as contas digitais e a relação com o dólar. E a gente abre a edição de hoje falando sobre a Semana do Museu, que acontece aqui em Campinas a partir desta quinta-feira, dia 18, e vai até o dia 21, no domingo, com debates, palestras, rodas de conversa, exposição de fotos, tem roteiros de caminhadas. Então, onde essas atividades vão acontecer, se serão gratuitas, eu aciono a nossa repórter Luana Galiza, que está no Lago do Café, que reabriu hoje, e a nossa equipe então já está por lá. Luana, seja bem-vinda. Boa tarde, boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos que nos acompanham. E eu estou aqui no Largo do Café, que reabriu hoje, né? O Largo do Café que esteve fechado há um tempo, tá desde a data do dia 24 de janeiro. E hoje voltam todas as atividades. O Largo do Café fica em frente ao Portão 1 da Lagoa do Taquaral. E o pessoal usa muito aqui para vir passear, fazer caminhada, corrida, tirar um lazer com a família. Mas o que muita gente não sabe é que aqui no Largo do Café, inclusive eu estou dentro da Casa de Vidro que fica aqui dentro, é um lugar para eventos, exposições culturais. E para falar sobre as exposições culturais e sobre a Semana do Museu aqui na cidade de Campinas, eu vou entrevistar a Adriana Barão. Tudo bem, Adriana? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. A Adriana ela é a assessora técnica da área de museus aqui da cidade de Campinas. Adriana, antes da gente falar um pouquinho sobre a Semana do Museu na cidade de Campinas, você pode contar para a gente um pouco sobre a história aqui do Largo do Café e sobre a Casa de Vidro, porque muitas pessoas não conhecem e eu acho legal para poder estar chamando, né, e as pessoas virem conhecer. Sim, muito obrigado também pela oportunidade de estar aqui falando um pouco, né, nesse espaço. Realmente, muitas pessoas vão até a Lagoa do Taquaral e passeiam e fazem o seu lazer e não atravessam a rua para vir aqui no Lago do Café. O Lago do Café, ele fazia parte da Fazenda Taquaral. E a Fazenda Taquaral, ela foi desmembrada em vários pedaços, né, dando origem até à Lagoa do Taquaral. E nesse espaço que nós estamos, ficou sendo o Lago do Café, que desde a década de 70 foi instituído aqui dentro o Instituto Brasileiro do Café, onde aconteciam várias pesquisas sobre cafeicultura. Esse espaço, que hoje nós chamamos de Casa de Vidro, ele foi construído também na década de 70
para ser o escritório oficial do Instituto Brasileiro do Café. E assim, tanto o Lago do Café como aqui a Casa de Vidro funcionou com esse objetivo. Na década de 90, no governo Collor, foi extinto o Instituto Brasileiro do Café e tanto o Lago do Café como esse prédio foi doado para o município de Campinas. Então Campinas recebeu esse grande espaço de lazer. E a Casa de Vidro já teve várias ocupações, já foi Secretaria de Cultura, já foi o MAC, já foi Arquivo Municipal. E em 2017, o Museu da Cidade de Campinas veio a ocupar o espaço. Então, no piso de baixo, nós temos o Museu da Cidade de Campinas e no piso de cima, nós temos várias exposições itinerantes e temporárias que acontecem aqui. Essa exposição, vamos falar um pouquinho sobre a Semana Cultural, a Semana do Museu aqui na cidade de Campinas. A nível nacional, é a 21ª Semana do Museu nas cidades do país. Conta um pouquinho pra gente sobre a programação, sobre os eventos que a cidade vai ter a partir desta quinta-feira. É muito importante a Semana de Museus, né? Como você colocou, é uma programação nacional. Os museus de todo o país, eles ativam as suas programações para que toda a sociedade olhem com mais atenção essas instituições. Todo museu tem uma função social, eles têm que se comunicar com a sociedade. E na Semana de Museus, o nosso objetivo é esse, que a gente intensifique a nossa programação e faça com que realmente a sociedade perceba a importância dessas instituições. Neste ano, o tema da Semana de Museus é sustentabilidade e bem-estar. Essa temática é sempre proposta pelo IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Museus. Mais ou menos em abril, a temática é lançada pelo IBRAM e aí os museus pensam na sua programação. Os museus municipais de Campinas se reuniram e fizeram propostas, né? Pensando em melhor atender a população de Campinas. Então, a abertura da nossa semana aqui de Campinas já vai ser assim fantástica. Nós teremos no dia 18, às 15 horas, na sala Glauber Rocha, no MIS, que é o Palácio dos Azulejos, bem na área central, uma mesa de debates, uma roda de conversa maravilhosa, com uma primeira conversa com uma museóloga, que vai trazer para nós um pouco sobre o novo conceito de museus, que o ano passado o Comitê Internacional de Museus revisitou o conceito do que seria realmente a função de um museu, né? Então essa museóloga, que é da empresa Expomos, de museologia, ela virá, Mariana Esteves, e irá contar um pouco, explicar um pouco sobre esse novo conceito. Em seguida, nós teremos a fala da indígena Luciana Mani, da Etnocidade, e ela vai falar sobre a importância do saber ancestral, do saber dos povos originários. Porque a gente está falando sobre sustentabilidade, sobre o nosso planeta, nada mais do que olhar para esses povos originários que têm tanto conhecimento para nos passar, né? Em seguida, nós teremos a palestra com o Mário Ramos, que é um educador negro, ativista, que trabalha na periferia de Campinas, dentro da Secretaria Municipal de Educação, com a cultura de paz. A cultura de paz, hoje, ela é fundamental, principalmente a gente percebeu ultimamente com os ataques nas escolas, né? Então, a gente percebe que o bem-estar social e mental é fundamental ser trabalhado e deve ser trabalhado também nos museus, né? Essa é uma das funções que a gente pode estar atuando. Então, o Mário vai estar trazendo essa discussão para nós. E fechando a mesa, nós teremos um antropólogo, que é o Cauê Nunes, professor da PUC, na área de patrimônio, falando sobre patrimônio material e imaterial. Então, é uma mesa riquíssima, recomendo que as pessoas venham conversar, venham dialogar conosco, vai ser muito produtivo. No dia seguinte, nós teremos uma palestra no Observatório Municipal Jean Nicolini.
palestra gratuita com o astrônomo Júlio Lobo. E lá ele vai conversar um pouco sobre a questão da sustentabilidade do nosso planeta. Como a produção da luminosidade na nossa sociedade contemporânea está fazendo o céu estrelado cada vez mais desaparecer. Será que a gente consegue ver as estrelas da mesma forma que os nossos antepassados viam, com tanta luminosidade sendo produzida? Vai ser uma boa conversa. No sábado, nós temos uma extensa programação. Logo sábado de manhã, às 9 horas da manhã, saindo da frente da Estação Cultura, uma caminhada histórica pelo centro da cidade. E aí a gente vai conversar sobre o que é patrimônio, também sobre o que é sustentabilidade, bem-estar social. Vale muito a pena. Às 9 horas da manhã, também na Estação Cultura, nós teremos uma roda de conversa, que é uma escuta ativa, sobre o Museu da Cidade, porque nós estamos elaborando o plano museológico do Museu da Cidade, construindo com o coletivo. Então a gente quer ouvir, né, a comunidade sobre como nós podemos melhorar, sugestões e críticas para construir o plano do Museu da Cidade, lá mesmo na Estação Cultura. Ao mesmo tempo, às 10 horas da manhã, no MAC, do lado da prefeitura, vai ter uma exposição maravilhosa que se chama Varal Fotográfico. É uma exposição com um novo formato, para quem também quer discutir exposições e sustentabilidade, né? Então, ela fica só das 10 até as 14 horas no MAC. No dia seguinte, nós fecharemos a semana, que será domingo, às 15h40, no Planetário, uma palestra sobre o nosso lugar no planeta. Vale muito a pena. Adriana, você comentou aqui que as caminhadas culturais começam no sábado. Agora, conta aqui pra gente uma curiosidade. Vai ter uma caminhada no Cemitério da Saudade? Que evento, o que é isso? Ah, verdade. Essa programação que eu passei é uma programação dos museus municipais, mas esse ano nós teremos um parceiro especial, que é o grupo O Kit Assombra. Eles fazem roteiros turísticos e históricos em lugares inusitados. E nesta semana de museus acontecerá sexta-feira à noite, sábado à noite e domingo à noite, 3 dias, o roteiro dentro do Cemitério da Saudade. E esse roteiro é muito interessante, porque a ideia é andar pelo cemitério à noite e pensando um pouco sobre os personagens, as personalidades que estão ali, que fizeram parte da história de Campinas, mas também eventos inusitados que já aconteceram no cemitério. Então, para saber sobre a programação e o horário correto, procure o Portal da Cultura Campinas e você terá os horários corretos e para fazer a inscrição também. Muito obrigada, Adriana. Nós que agradecemos. Gostaram da programação? Então vamos acessar o Portal da Cultura, dar uma olhada nos horários, levar os filhos, os parentes e vamos aproveitar o final de semana aí que está recheado de eventos. Até mais! Olha só quantas dicas nós tivemos então ao vivo com a Luana Galiza. Você que está nos acompanhando, se você não conseguiu anotar tudo, youtube.com/TV Câmara Campinas, depois você volta e anote tudo que a Adriana passou, porque tem muitas dicas. Quero agradecer a nossa repórter Luana Galiza, a Adriana Barão também, que é gestora do museu, por todas essas informações. Iniciativa muito bacana para nós valorizarmos, né, os espaços de cultura aqui da nossa cidade, com os eventos gratuitos, com o tema sustentabilidade e bem-estar. Então, uma iniciativa muito bacana, essa do cemitério para os corajosos, mas tem muitas oportunidades para você curtir a cultura da nossa cidade. 12h mais 17 minutos, hora das notícias da Metrópole de Campinas. Dia das Mães, que foi comemorado no último domingo, é a segunda data do ano em que os cemitérios municipais recebem mais visitantes. Mas um assunto passa despercebido e tem preocupado: a atenção com os possíveis focos do mosquito da dengue, o Aedes aegypti, já que um vaso de flor
pode ser um criadouro. O Dia das Mães nos cemitérios de Campinas foi de grande movimento e muitas homenagens, como ressalta o supervisor de serviços da CETEC, Cridney Gabriel. Como costumeiro, né, geralmente são dois feriados que a gente tem a concentração bastante de visitantes aqui. São o Dia das Mães e o Dia de Finados. Esse dia não foi diferente. Nós tivemos bastante pessoas visitando o Cemitério da Saudade, fazendo as homenagens às suas mamães. Com o aumento da visitação, aumenta também uma grande preocupação: a proliferação do Aedes aegypti. Um vaso de flores com uma simples embalagem plástica pode ser perigoso. O papel celofane ele acaba criando um bloqueio e ali começa a juntar água e a proliferação do Aedes aegypti justamente nesse bloqueio que o papel celofane faz no vaso de planta. Apesar dos mosquitos viverem apenas 45 dias, segundo o Ministério da Saúde, os ovos são de grande resistência e conseguem suportar dentro de um recipiente, em contato com a água, entre 300 e 400 dias. Os trabalhadores que atuam nos cemitérios municipais também têm um papel essencial para evitar a proliferação da dengue. Como eles estão sempre constantemente aqui no cemitério, de tempos em tempos eles estão passando nas sepulturas e retirando todo o papel ou excesso de água que porventura vem acumular nos vasos. A principal recomendação, segundo Gabriel, é que os visitantes tirem as embalagens plásticas dos vasos de flores antes de depositá-los nos jazigos. Ele destaca a importância da consciência e o cuidado de todos para soluções que evitem o acúmulo de água e, consequentemente, a formação de um criadouro para o mosquito. Nós temos, por exemplo, aqui um vaso com celofane e a ideia é que se criasse nessa embalagem aberturas para que a própria água, caso venha acumular, ela pode ser escoada. Campinas já confirmou 2.748 casos da doença, o que representa quase 229 casos a cada 100 mil habitantes. A região aqui no município mais afetada é a Noroeste, com quase 427 casos a cada 100 mil habitantes. Por isso que é necessário, você que está nos acompanhando, trocar a água dos vasos ou serem preenchidos ali com areia ou até outros modelos que não acumulem água. Então, assunto importante para a gente conter a dengue aqui no nosso município. Olha só, estamos no Maio Amarelo, mês de campanha nacional de conscientização no trânsito, e a CPFL Paulista, a empresa que atua no segmento de energia elétrica, divulgou o balanço de colisões contra postes no primeiro trimestre do ano. Na região metropolitana aqui de Campinas, foram 136. Campinas lidera com 60 ocorrências até agora em 2023, seguido da cidade de Piracicaba com 15. Portanto, dicas de segurança agora, hein? Mantenha o veículo com boa manutenção, em boas condições. É preciso sempre verificar o estado dos pneus, dos freios, dos faróis, dos retrovisores. Não dirija em hipótese alguma sob efeito de álcool, de remédios ou qualquer outra substância tóxica. Respeite sempre a sinalização de trânsito, os limites de velocidade das vias em qualquer dia, local, horário. Respeite os pedestres, sempre utilize o cinto de segurança, o capacete para os motociclistas. Não utilize celular enquanto estiver dirigindo. Mais informações você pode acessar lá o site guardiãodavida.com.br. O site está aqui embaixo da sua tela. Lembrando que o Guardião não tem o tio, então você acessa o site, acompanhe todas as informações. Nós precisamos de um trânsito mais seguro e com menos acidentes. Bom, meio-dia mais 22 minutos, hora das notícias aqui do Legislativo, porque ontem foi dia da 28ª reunião ordinária e a Câmara Municipal de Campinas aprovou por unanimidade dos presentes, em análise inicial, o projeto de lei de autoria do vereador Rodrigo da Farmadique, que acrescenta um artigo à Lei 11.749, que é de 2003, sobre as concessões de alvarás para edificações aqui no município, excluindo a exigência de alvará para pessoas físicas ou jurídicas que desenvolvem atividade econômica de baixo risco.
A lei federal, ela garante para que a livre iniciativa de mercado, para que atividades de baixo ou até de baixíssimo impacto, que a não necessidade de um alvará ou qualquer ato da administração pública para que ele possa exercer essa atividade. E isso, inclusive, foi apelidado a lei como a Lei de Liberdade Econômica, né? A lei ela não tem exatamente esse nome, mas ela foi apelidada como a Lei Federal da Liberdade Econômica. Então nós trouxemos com essa lei aqui municipal, eu trouxe para que a gente possa regulamentar aos moldes da lei federal, a nossa lei aqui, que exige de algumas atividades econômicas a apresentação desse alvará. Inclusive foi motivo de atuação durante a pandemia de algumas dessas atividades. E isso inclusive ensejou para que os comerciantes ou até aquele profissional liberal que faz a sua atividade buscasse um contador ou então uma empresa que prestasse consultoria para a obtenção desse alvará, sendo que não era necessário, porque a lei federal garantia. O vereador ainda salienta que em Campinas a fiscalização continua exigindo de maneira equivocada alvará das atividades de baixo risco. Existe um decreto municipal regulamentando algumas atividades que não necessitam da apresentação desse documento, mas ele acaba limitando algumas atividades, sendo que a lei federal ela é mais ampla. Então nós precisamos aqui garantir que a lei federal ela seja cumprida no município, e esse decreto ele até pode ser utilizado municipal, mas ele não pode restringir as outras atividades. Posso dar até um exemplo, por exemplo, de uma barbearia, de uma papelaria ou de um bar, por exemplo, eles são abrangidos pela lei federal e que no município ainda está exigindo. E ainda ontem, durante a 28ª reunião ordinária, foi definida os componentes da Comissão Especial de Estudos que vai discutir a regulação fundiária no Distrito Industrial de Campinas. A presidência é do vereador Rodrigo da Farmadic. A Câmara definiu na noite desta segunda-feira a composição da Comissão Especial de Estudos, que vai discutir a regularização fundiária no Distrito Industrial de Campinas. O grupo será presidido pelo vereador Rodrigo da Farmadic, autor da proposta que criou a CE, e terá como demais integrantes os vereadores Jorge Schneider, Carlinhos Camelô, Eduardo Magoga e Luiz Cirilo, definidos após sorteio. O imbróglio envolvendo dezenas de empresas estabelecidas no DIC se arrasta desde a década de 1970. Cerca de 40 firmas ocupam lotes pelos quais pagaram regularmente, porém não receberam as escrituras em virtude de problemas jurídicos. Vai ser muito importante para a cidade de Campinas, por conta de que o Distrito Industrial, nós temos diversas empresas da cidade de Campinas, gera muito emprego, porém não tem a regularidade fundiária da região, né? Quando foi feito há muito tempo atrás pela INDEC a desapropriação daquela área para criar o distrito, ela não foi levado a termo para poder fazer a regularização, para que cada empresa tenha o certificado de escritura ou de matrícula do seu imóvel. Isso causa problemas, inclusive, para investimentos de regularização para o município, até para poder fazer o lançamento de impostos. Com a nova lei de regularização fundiária, essa situação poderá ser resolvida. Para que a gente possa, inclusive, debater a nova lei de regularização fundiária, para que se consiga fazer essa regularização e convidar e chamar todos os entes envolvidos. A Secretaria de Habitação, a própria INDEC, chamar o cartório, inclusive, para ver como o cartório vê essa possibilidade de regularização, porque não é regularização de residências, como núcleos e bairros são regularizados, mas sim áreas empresariais. Mas nós entendemos que a nova lei de regularização proporciona, e isso nós teremos a chance de resolver algo histórico para a cidade, que é a regularização do distrito. A Comissão Especial de Estudos da População em Situação de Rua vai ser presidida pelo vereador Paulo Gaspar e terá mais 6 vereadores na composição da Comissão Especial de Estudos.
A Câmara definiu na noite desta segunda-feira a composição da Comissão Especial de Estudos sobre a População em Situação de Rua, proposta pelo vereador Paulo Gaspar e que será presidida por ele. Também vão compor o grupo os vereadores Jair da Farmácia, Nelson Ossri, Major Jaime, Cecílio Santos, Eduardo Magoga e Carlinhos Camelô. Campinas deve ter por volta de 1.000 pessoas em situação de rua levantado pela Secretaria de Assistência Social. A gente acredita que seja o dobro, pelo menos espalhado pela cidade, mas não dá para confirmar. E a situação vai piorando a cada dia. E se a gente não fizer nada diferente do que tem sido feito, vai continuar aumentando. Eu já tenho vários projetos colocados aqui na casa, como o Housing First, que é o Moradia Primeiro, e o Locação Social, que são específicos para tirar as pessoas da rua, e entre outras atitudes que várias secretarias vão trabalhar de forma concomitante, em conjunto, e aí a gente precisa criar esse debate aqui específico para esse tema que é muito importante hoje. Gaspar pontua que o aumento de pessoas em situação de rua tem sido verificado em diversos países ao redor do mundo. Mesmo nas economias mais desenvolvidas, é cada vez maior o número de pessoas que vivem nesta situação, tema que envolve toda a sociedade. Sim, ela envolve, além da assistência social, a saúde, a segurança, trabalho e renda. Então, são várias em conjunto, assim como ONGs, terceiro setor, a própria igreja, ou seja, a população como um todo tem que se mobilizar, porque é um tema muito complexo, que tem várias vertentes e não existe receita de bolo para essa situação. Existem casos que a gente pode replicar de exemplos no mundo todo, que foram satisfatórios, mas com as peculiaridades de cada lugar, você tem que fazer essas adaptações. E por iniciativa do vereador Otto Alejandro, foi criada a Comissão Especial de Estudos que vai analisar as áreas identificadas como zona de atividade econômica. Acompanhe. A Câmara Municipal definiu a composição da Comissão Especial de Estudos, que vai analisar as áreas identificadas como ZAE, Zona de Atividade Econômica em Campinas. O grupo, presidido pelo vereador Otto Alejandro, que é o autor da proposta que criou a CEE, terá como demais integrantes os vereadores Arnaldo Salvetti, Paulo Haddad, Jair da Farmácia e Igor Diego. O proponente fala dos objetivos do trabalho. Fazer a diminuição da faixa ZAE no município de Campinas, para aumentar a oferta de moradia no município. A Lei Complementar 208 de 2018 estabeleceu os parâmetros da ZAE em Campinas como parte do território com predominância de uso industrial ou de serviços, destinada à manutenção, incentivo e modernização desses usos às atividades produtivas de alta intensidade em conhecimento e tecnologia e aos centros de pesquisa aplicada e desenvolvimento tecnológico. Com isso, Otto acredita que é preciso discutir a legislação. Nós já tínhamos feito essa comissão, mas devido à pandemia, à dificuldade de fazer as reuniões, expirou-se o prazo. Então nós estamos fazendo novamente, porque agora com as reuniões presenciais, nós vamos chamar aqui para debater o doutor Eduardo, ele que foi responsável pela criação do último plano diretor, o presidente da INDEC, o presidente da Coab, a secretária de urbanismo. Então nós vamos fazer diversas reuniões aqui para voltar o debate nessa casa, porque a gente tem a ciência da importância de aumentar a oferta de moradia na cidade. 12:00 mais 31 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. A gente segue aqui com as notícias do Legislativo, agora com a vereadora Guida Calisto, porque ela solicita informações às diretorias de ensino leste e oeste responsáveis pelas escolas estaduais do município sobre os atrasos de pagamento dos funcionários terceirizados que prestam serviços nos colégios. A presidente da Comissão Permanente de Educação e Esportes da Câmara de Campinas, vereadora Guida Calisto, protocolou um ofício às diretorias de ensino leste e oeste responsáveis pelas escolas estaduais do município. No documento, a parlamentar solicita informações sobre atrasos de pagamento de funcionários terceirizados que prestam serviços nos colégios.
nós fizemos um ofício justamente para saber o seguinte, se o Estado está também fiscalizando esses contratos, porque nós sabemos que dentro da Justiça brasileira e da Justiça do Trabalho, quando você terceiriza um serviço, a empresa que terceirizou, que aí no caso, né, é o governo do Estado, né, Secretaria Estadual de Educação, ela tem a responsabilidade também de fiscalizar esses contratos. E por conta disso, nós fizemos essa denúncia, esse ofício, para saber se de fato isso está acontecendo e o que a Secretaria Estadual de Educação tem feito. Porque já pensou se por falta de pagamento, falta de reconhecimento, falta de pagamento dos benefícios das trabalhadoras da limpeza das escolas, as escolas não puderem atender os alunos, vai gerar mais uma vez um transtorno gigantesco para a nossa cidade. De acordo com o regimento interno do Legislativo, dentre as atribuições da Comissão de Educação e Esporte, está a de opinar e emitir parecer sobre assuntos que são relativos à educação e ao ensino do município. Primeiro, a nossa comissão é a Comissão de Educação da cidade. Embora minha competência é muito mais ligada à atuação do município, a Câmara Municipal tem que fiscalizar a cidade como um todo. Então, eu estou cumprindo meu papel de fiscalizar como vereadora e também como presidente de uma comissão de educação. E a questão é o seguinte, se um serviço não está sendo atendido, não está cumprido, veja, não tem como o professor dar aula se não tiver a limpeza da escola, não tem como o professor dar aula se não tiver as cozinheiras servindo alimentação escolar, não tem como o professor dar aula se não tiver segurança nas escolas. Então, todos esses profissionais precisam estar recebendo, garantindo ali, né, todo o seu reconhecimento e a sua remuneração para que o serviço seja efetuado com garantia e com qualidade para as nossas crianças. E por meio da reivindicação dos moradores, chegou ao conhecimento do vereador Arnaldo Salvetti a falta de transporte escolar para estudantes da Escola Municipal de Ensino Fundamental Osiel na Gleba B. O parlamentar encaminhou um abaixo-assinado para o prefeito. O vereador Arnaldo Salvetti protocolou um requerimento em que solicita encaminhamento ao prefeito municipal um abaixo-assinado demandando o transporte escolar aos estudantes da Escola Municipal de Ensino Fundamental Osiel Alves Pereira, na Gleba B. A população veio até mim pedir para eu requerer ao prefeito que se dispusesse de transporte lá no Osiel para as crianças, que tem um projeto lá que chama Caminho da Escola, para arrumar o transporte para essa criançada que está precisando, né? Eu acho que é mais um benefício que a gente leva até a população para poder atender essas crianças que precisam. O programa Caminho da Escola, citado pelo parlamentar, se trata da resolução de número 45, de 20/11/2013, que tem por objetivo renovar a frota de veículos escolares e, com isso, garantindo segurança e qualidade no transporte desses estudantes, além, é claro, de contribuir com a redução da evasão escolar. O que os pais dos estudantes da Escola Municipal Osiel reivindicam é o cumprimento desse programa. No pedido que eu fiz lá na Gleba B, são da Escola MF Osiel Alves Pereira, onde eles solicitam para as crianças o transporte. Vale ressaltar que os alunos de escolas municipais e estaduais que têm direito ao transporte escolar são os que moram a 2 quilômetros ou mais da escola onde está matriculado, residentes na zona rural ou em locais onde há existência de barreiras físicas, como rodovias, ferrovias e leito de rios, ou necessitem de atendimento especializado por serem pessoas com necessidades especiais. Para o vereador, o transporte garante qualidade de vida e segurança para os alunos. Mas agora que está acontecendo essa situação da segurança das crianças, eu acho que também é um grande motivo para ser atendido essas crianças. O vereador Marcelo Silva protocolou um requerimento pedindo informações ao Executivo sobre locais para acolher mulheres vítimas de violência. Um requerimento apresentado pelo vereador Marcelo Silva na reunião ordinária
pede informações ao Executivo sobre locais para acolher mulheres vítimas de violência. A gente sabe que existe um movimento aqui na cidade de Campinas, mulheres que sofrem violência doméstica, maus tratos, elas estão reivindicando um espaço público. E o que nós presenciamos aqui anteriormente foi uma invasão de uma propriedade particular para que essas mulheres, enfim, ficassem lá em condições precárias. Então, um político, ele age da seguinte forma, buscando políticas públicas, espaços também públicos disponíveis para que sejam instaladas, né, aí uma casa de acolhimento, mas dentro das condições humanas, né, para que elas sejam devidamente acolhidas e não simplesmente invadir uma propriedade particular. Segundo a Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, o município de Campinas conta com ações diretas de apoio às vítimas e centros de referência e apoio à mulher. O CEAMO é um centro de atendimento para mulheres que sofrem com agressões físicas ou psicológicas. Atualmente, a cidade de Campinas conta com um abrigo chamado Sara M, que tem como alvo mulheres maiores de 18 anos e que são encaminhadas pela Delegacia da Mulher ou órgãos de proteção. A gente tem que dar o exemplo, como agente público, de como se faz políticas públicas voltadas para as mulheres. E é dessa forma, pedindo informações de espaços disponíveis para que elas sejam devidamente acolhidas. E a gente continua com o vereador Marcelo Silva, mas agora com a entrega do diploma de honra ao mérito à Câmara de Comércio Exterior de Campinas e região. Confira como foi. A reunião solene aconteceu no plenário da Câmara Municipal, por iniciativa do vereador Marcelo Silva, que homenageou com o diploma de honra ao mérito a Câmara de Comércio Exterior de Campinas e região, entidade sem fins lucrativos, que tem como objetivo fomentar o comércio exterior e as relações internacionais de Campinas e dos municípios da região. O parlamentar primeiro ressaltou a história com a Comissão de Comércio Exterior. E a minha história com a Comissão de Comércio Exterior, ela começou logo no meu primeiro, quando eu assumi aqui o mandato em 2016, com o saudoso Romeu Santini, que sempre visitava meu gabinete, o gabinete do sobrinho dele, do meu amigo Tenente Santini. Então, praticamente todas as sessões ele estava lá com a gente, e para mim é uma honra também, porque ele me viu crescer, era muito amigo dos meus pais, e ele sempre, né, me incentivando, falando da Câmara, e a gente estudando, vendo o regimento interno, né, Márcio? Nós observamos que na Câmara Municipal, a gente tem várias comissões, não tinha a Comissão de Relações Internacionais. Aí ele falou, Marcelo, por que nós não trazemos isso, fazemos um projeto de lei, né, pedindo essa comissão aí no regimento interno da casa. E assim o fizemos. Em seguida, o parlamentar justificou a entrega do diploma. Fundada em 2014 por vários membros, mas quero destacar aqui Romeu Santini, idealizador também do CCCR. A entidade exerce há anos um trabalho brilhante e representa uma das maiores iniciativas do Sudeste brasileiro neste segmento, atuando em 48 cidades e contando o apoio com dezenas de instituições nacionais e internacionais. Tem como principal missão a integração de parceiros públicos e privados para apoiar empresários e fomentar a cadeia de negócios relacionado ao comércio exterior de bens, serviços e turismo na macro-região de Campinas e leste do estado de São Paulo. A Câmara de Comércio Exterior de Campinas e região é presidida pelo empresário Márcio Barbado, que relembrou o início da entidade e agradeceu a homenagem. Essa honraria eu divido com todas as pessoas que nesses 10 anos ajudaram a nossa Câmara. Quer dizer, nós somos a diretoria atual, né? Mas existem mais outras diretorias que passaram, né? Então eu realmente divido essa honraria, tá, com todos os diretores, todas as pessoas que de alguma forma ajudaram a nossa Câmara a chegar até aqui. Nossa Câmara de Comércio, ela nasceu de uma iniciativa
do saudoso, sempre vereador, Dr. Romeu Santini. Lá em 2007, nós éramos secretário de governo, ele secretário de Assuntos Internacional e eu secretário de Planejamento e Desenvolvimento da cidade de Campinas. Quando o Dr. Romeu nos apresentou, né, a necessidade de termos para Campinas uma Câmara de Comércio com foco no fomento do comércio exterior. Lembrando que se você quiser assistir esta reunião solene na íntegra com a entrega da honraria, ou se você quiser assistir à reunião ordinária que aconteceu ontem na segunda-feira, que foi a 28ª, é só você acessar youtube.com/TV Câmara Campinas e lá você acompanha então tudo que é reproduzido aqui ao vivo na TV Câmara Campinas. 12h mais 43 minutos, olha só, muitas pessoas têm conta digital. Mas você sabia que dá para fazer isso em dólar? Bom, então este tema vai ser abordado a partir de agora pelo nosso quadro, ó, Na Ponta do Lápis. Oi gente, tudo bom? Mais um Na Ponta do Lápis no ar aqui na TV Câmara Campinas e hoje nós vamos falar sobre uma modalidade de banco que vem crescendo nos últimos anos, que vem se expandindo, muitas pessoas aderindo, que é o banco digital. Hoje especificamente nós vamos falar sobre banco digital em dólar. Será que dá certo fazer esse tipo de modalidade aí? Você está aqui no Brasil e abrir uma conta lá fora, investir em dólar, guardar seu dinheiro em dólar. Para falar sobre o assunto, a gente vai conversar com o professor Roberto Brito de Carvalho, que é professor aqui da Faculdade de Ciências Econômicas da PUC. Professor, obrigada pelo seu tempo de vir conversar um pouco desse assunto aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer poder ajudar a TV Câmara a fazer o seu trabalho na ponta do lápis. Professor, a modalidade assim, dos bancos digitais vem crescendo bastante nos últimos anos, né? As pessoas ainda ficam meio assim, não tem agência, esse negócio aí de mexer só no celular. As pessoas ainda têm essa resistência ou tem cada vez as pessoas se abertam mais a essa nova modalidade? Sem dúvida, sobretudo o público mais jovem, cada vez mais está aberto a fazer as suas contas ou abrir as suas contas bancárias nos que a gente chama bancos digitais, né? Duas coisas levam a isso. Primeiro, a praticidade, a facilidade com que os procedimentos são feitos. Essa comunidade atrai muita gente e também os custos, né? Em muitas situações, os bancos digitais têm uma competitividade maior. As suas cestas de tarifas, quando elas existem, são mais baixas do que o banco presencial. É muito comum para o consumidor convencional, né, o cidadão convencional que trabalha com a sua conta bancária sem grandes mudanças nos serviços bancários ou sem grande demanda dos serviços bancários, terem a conta gratuita. E esse é um chamariz, junto com a praticidade, de fato, que tem permitido com que um número maior de pessoas tenham conta em bancos digitais. É sempre importante ressaltar que é evidente que um determinado grupo de pessoas que necessitam mais do relacionamento mais próximo, do contato físico, da agência presencial, seja em função da inabilidade com as ferramentas tecnológicas, seja em função da prudência, algumas talvez até em função de dissabores que tenham sofrido. Porque quando tudo dá certo, fica tudo muito fácil das coisas acontecerem no âmbito digital. O problema é quando a gente tem algum tipo de dificuldade, algum problema de fato acontece. E aí as pessoas, ao invés de ficar tentando nas plataformas de telefone, elas querem resolver esse problema da ansiedade que ele traz. E ter um locus, né, uma agência onde você vai se dirigir e alguém vai te ouvir, mesmo que não resolva o problema, diminui a ansiedade daquelas que já passaram por algum tipo de dificuldade nesse sentido. Porque ninguém quer mais pegar fila de agência e ficar lá esperando, mas na hora que aperta alguma complicação, aquela sensação de falar diretamente com a pessoa do que um robô, sempre dá a sensação que vai resolver mais rápido, né? Sem dúvida, né? Assim, se a gente volta a algum tempo atrás,
as pessoas, para pagarem contas, tinham que ir ao banco, e os bancos tinham filas quilométricas. Muitas vezes as pessoas passavam as tardes inteiras ou até mesmo os dias, quando era véspera de feriado, dia de pagamento das agências bancárias. Hoje não se vê mais isso, ou os débitos estão automatizados, ou eventualmente os pagamentos estão acontecendo através do uso do celular. Raramente alguém vai buscar a agência bancária, a não ser que seja para resolver alguma situação fora da curva. Então, com essa característica, cada vez mais os bancos, inclusive, estão diminuindo a atuação de caixas. Isso faz com que a busca pela agência seja muito mais de relacionamento e, sobretudo, para entender um pouco melhor, ou sobre produtos, ou sobre serviços, ou na busca da resolução de um problema pontual, aí é onde a pessoa, o contato pessoal, sobretudo com os latino-americanos, é muito importante. Aí, superado essa parte do medo aí do banco digital, agora as pessoas estão sendo mais ousadas ainda, que é banco digital em dólar. As pessoas querem abrir contas fora, querem investir em dólar. Como é essa nova etapa e essa nova fase? Não há grandes diferenças do ponto de vista operacional, como a gente vê na abertura de uma conta convencional aqui, né, mesmo no âmbito digital. Mas a gente teria que entender um pouco o que está levando a esse tipo de comportamento. A primeira situação é que a preocupação em relação à anterior, sobretudo com a possibilidade de mudança de governo, fez com que algumas pessoas, em função de um conjunto de desinformações, passassem a sentir algum tipo de insegurança com o Brasil que teríamos em 2022, né? De 2022 para 2023. Nesse contexto, né, já no ano passado, era perceptível uma preocupação grande, em especial de um grupo da classe média, de ter recursos alocados internacionalmente. Essa é uma prática comum, sobretudo das famílias que possuem muito recurso. Normalmente, essas pessoas que detêm um volume de recursos vultuosos, as aplicações são diversificadas, inclusive em países. Então, não é raro americanos, brasileiros, japoneses, alemães diversificarem seu patrimônio no mundo, fazendo aplicações em esferas financeiras diferentes, na tentativa de resguardar pelo menos parte do patrimônio, caso haja algum tipo de problema muito sério, como poderia ser uma invasão, uma guerra, um desastre natural ou uma situação política que causasse algum tipo de desconforto. No ano passado, isso se fez muito presente, porque havia a expectativa de mudança de governo e a insegurança de alguns provocou esse tipo de corrida sobre a possibilidade de abertura de contas internacionais. Para as pessoas que têm vultuosos volumes de recursos líquidos, faz bastante sentido, até porque existem custos para operacionalizar esse processo que acabam sendo justificados dentro do volume colocado. Mas para a grande maioria das pessoas, em especial, né, para a classe média brasileira, não me parece, do ponto de vista econômico e financeiro, tão atrativo. Primeiro, por uma questão fundamental. Ninguém no mundo paga juros tanto quanto o Brasil. Nós somos o país com maior taxa de juros no momento, mas historicamente temos sempre nos posicionado assim. E isso cria, sem sombra de dúvida, uma possibilidade de rendimento financeiro muito maior aqui no país do que qualquer outro lugar que ele possa estar. Mas muita gente tem a preocupação sobre uma questão de segurança bancária. O sistema financeiro brasileiro, o sistema financeiro nacional, ele tem uma característica muito sólida. É um sistema muito regulamentado, intensamente regulado, onde os bancos, embora poucos no país, têm grande estrutura para garantir a segurança dos recursos, do ponto de vista técnico, inclusive, mais do que em países desenvolvidos em algumas circunstâncias. Eu sempre ouço esse comentário, né, que o Brasil tem um grande sistema de proteção, de segurança dos nossos bancos, que a gente pensa, lá fora, no país não sei qual, pensa que é mais, mas na verdade o Brasil está num patamar muito bom, né? Muito, assim, a regulamentação brasileira, inclusive, impede que os bancos sejam tão arrojados como nos Estados Unidos, por exemplo, que é um grande espaço para alocação de capitais internacionais. Enquanto um banco consegue alavancar o seu patrimônio nos Estados Unidos algo em torno de 30, 33 vezes, no Brasil ele não consegue fazer mais do que 6. E isso permite, portanto, uma maior solidez ao banco.
mas cria uma dificuldade operacional para os bancos e muitas vezes encarece o dinheiro. Então, do ponto de vista técnico da segurança, o sistema brasileiro é bastante robusto e bastante seguro nesse contexto. Há preocupações quanto à política, porque nós já tivemos decisões no passado, como foi no governo do Fernando Collor de Mello, com a então ministra Zélia Cardoso, que ao fazer a captura dos recursos poupados no serviço bancário brasileiro, no sistema financeiro nacional, criou grandes dificuldades. Esse trauma, de uma certa forma, parte dos brasileiros ainda carrega e que, de alguma maneira, acaba também tendo um pouco de receio sobre esse tipo de situação. O que, sinceramente, do ponto de vista da análise de conjuntura econômica brasileira, não faz muito sentido. Agora, a opção em fazer investimentos internacionais através das facilidades tecnológicas e abertura de conta em outro país depende, é claro, naturalmente, do regimento daquele país. Normalmente, as pessoas têm que ter um endereço em que possam ser encontradas ou que as suas correspondências possam ser encaminhadas naquele país de origem, para que você possa fazer a movimentação bancária. Isso incorre em tarifas de transferência, evidentemente, para que a primeira alocação possa ser feita, mas não é algo extraordinário, as pessoas conseguem fazer com relativa facilidade, embora seja sempre importante ressaltar que a maioria das pessoas que fazem isso de maneira profissionalizada não fazem isso no âmbito da pessoa física. Normalmente são constituídas empresas que a gente chama de offshore, ou seja, empresas que atuam fora do país. Muitas delas são holdings familiares que têm a empresa, a pessoa jurídica, uma conta fora para poder fazer essa movimentação. Isso se dá, sobretudo, em função da importância de não só conhecer as operações técnicas bancárias ou o sistema financeiro do outro país, mas também a legislação que trata sobre o patrimônio do outro país. Então é muito, muito importante que as pessoas estejam atentas a isso, porque de maneira inadvertida, ao se deparar com essa situação, corre um risco, eventualmente, daquilo que elas estão buscando acontecer o contrário. Por exemplo, na eventualidade do falecimento de alguém, parte do patrimônio pode ficar, evidentemente, dependendo e a juízo da legislação nacional, uma parte muito superior, inclusive, do que se paga no Brasil, eventualmente com o Estado nacional onde estão os recursos, dada a legislação daquele país. Coisa que não aconteceria isso no âmbito das empresas, que naturalmente teríamos sucessão. Então é muito importante ter um aconselhamento técnico especializado para esta situação, de abrir uma conta digital internacional com outros capitais aplicados em outros países. Agora tem um detalhe mais importante do que isso. As pessoas também têm que se lembrar que ao fazer o aporte de recursos numa moeda internacional, além das seguranças do banco e das seguranças das legislações e do sistema político daquele país, há um componente que é a variável cambial, O câmbio oscila. Então, se nós tivéssemos colocado $1 milhão lá fora, em reais, colocado $1 milhão nos Estados Unidos, a desvalorização cambial, nas últimas semanas o dólar vem se desvalorizando perante o real, aquele dinheiro, mesmo que ele estivesse guardado $1 milhão, hoje não seria mais o mesmo valor. Então, se eu tinha R$5.400.000 naquela ocasião em que o dólar era 5,40, hoje, como ele está na casa de 4,98, 4,97, já teríamos 4.970.000, mesmo que o dinheiro estivesse guardado lá. Ou seja, o risco cambial, a oscilação do câmbio, é uma constante e para qualquer um que tem conta internacional, é muito importante também estar atrelado a isso. Se o dinheiro vai ficar guardado lá e vai ficar intocado, de fato não chega a ser um problema para as grandes famílias que têm muita liquidez aqui. Mas para aquele que está pensando em guardar o pouco dinheiro que ele tem, se ele tiver uma dor de barriga aqui, precisar contar com dinheiro emergencial e tiver que repatriar rapidamente esses recursos, muitas vezes o que vai acontecer é uma perda cambial, tendo em vista a variação que ele não pode mais aguardar. Então é importante a gente também levar em consideração mais essa variável. Além de uma taxa de juros menor do que a que é oferecida no Brasil,
a gente ainda tem um risco cambial que estaria presente. Você falou aí sobre grande liquidez, classe média e tudo. Quem seria o público, então, que está migrando, se aventurando nessa modalidade? Seria classe média alta, pequenos investidores que estão começando ali a ficar talvez mais ousados? Eu diria que há dois públicos bastante distintos. O primeiro é aqueles que sempre fizeram. As grandes corporações, né, as grandes empresas e as grandes fortunas. Essas sempre trabalharam nesse formato e elas têm alocação de recursos em diversos lugares do mundo, né, em bancos distintos, naturalmente garantindo uma possibilidade de recursos, afinal de contas, como se diz comumente na economia, não se coloca todos os ovos numa única cesta. Então, as famílias que dispõem de muito recurso, é natural que caminhem para essa direção. De outro lado, quem normalmente, provavelmente, esteja compondo esse grupo no maior volume, são aqueles curiosos de plantão, que alimentados talvez por desinformações das redes sociais, entre grupos de pseudos analistas e técnicos de finanças, assessores de finanças, acabam por vender dificuldades para vender outras facilidades. Clios são os verdadeiros profetas do apocalipse político e econômico do Brasil e que pintam uma situação e que faz com que aquele que tem algum volume de recursos importante, fruto de uma vida de trabalho, fique bastante inseguro com a situação do momento e a ausência de uma informação qualificada, de uma compreensão técnica das situações, o receio acaba fazendo com que se aventure, de fato, numa circunstância como essa. O que efetivamente não é recomendável, mas é possível. Nós sabemos que, infelizmente, né, a parte da população brasileira, em especial uma pequena parte da classe média alta, tem o sonho de que Orlando se torne o 28º estado brasileiro. Por sinal, muitos brasileiros, inclusive, acabam tendo residências nesses espaços, porque tem ali, de alguma forma, um processo civilizatório que o agrade mais do que aqui, e é natural que ele sonhe o sonho norte-americano, e não é raro que essas pessoas, naturalmente, também encaminhem parte dos seus recursos para lá estarem. Aquelas pessoas que dispõem de patrimônio para poder fazer isso, não há nenhum problema. O problema é algumas serem levadas por esse comportamento, mesmo não tendo as mesmas condições. Professor, você falou sobre facilidades, sobre segurança, mas é sempre bom ficar atento em quem vai cuidar disso, né? Você falou sobre ir atrás de pessoas especializadas, garantir que o serviço é seguro. Que tipo de profissional que a gente busca nessa hora? É um contador, um economista, é uma empresa? Existe um tipo específico para isso? Existe, né? Na verdade, existem assessores financeiros hoje, cada vez mais com níveis de certificações que vão se elevando, dado as dificuldades ou as possibilidades de investimento que aquele investidor precisa. Então, existem diversos profissionais. Normalmente, eles têm uma formação dentro da área de finanças. Não necessariamente, hoje, a formação original da pessoa a qualifica, mas muitos desses são administradores, economistas, muitos são engenheiros, alguns desses têm formações em outras áreas, mas mergulharam dentro do mundo das finanças e se qualificaram ao longo desse processo. O que é importante para o cidadão convencional compreender é que ele pode fazer aplicações no mercado internacional mesmo estando no Brasil. Essas possibilidades existem. É possível que a pessoa faça investimento, por exemplo, numa moeda internacional, se ela acredita que vai haver a valorização, sem sair do Brasil, com bons instrumentos, com bons agentes econômicos atuando para ele, empresas, corretoras, bancos sólidos e não necessariamente oportunistas de plantão. Outra coisa importante mas eu gostaria de investir em empresas internacionais, eu gostaria de investir em empresas que possuem os seus recursos na Bolsa de Nova York, na Nasdaq ou em Chicago. Isso é possível fazer aplicações em fundos brasileiros, fundos que atuam na economia brasileira, onde esses recursos são feitos de maneira especializada nesse ambiente, ou seja, a compra, você aplica o seu dinheiro em real no fundo e o fundo faz os investimentos internacionais
comprando ações da Google, comprando ações da Amazon ou eventualmente papéis no mercado internacional. Isto é possível, não há nenhuma dificuldade. As pessoas questionam muitas vezes o custo disso, a taxa de administração, a corretagem que essas empresas cobram. Daí a necessidade da abertura de uma conta internacional para que você possa fazer os investimentos direto. Então, para aqueles, vamos chamar aqui de traders, né, negociadores mais experimentados, que querem fazer as suas aplicações de uma maneira individual e sem contar necessariamente com a estrutura que teria de ser remunerada para isso, talvez o caminho seja a abertura de uma conta digital internacional que viabilize a integração tanto com as corretoras quanto com as bolsas internacionais. Nós estamos citando aqui os Estados Unidos, poderia ser na Alemanha, poderia ser no Japão, poderia ser na França, naquilo que as pessoas têm mais interesse, né? Mas evidentemente que nós já estamos falando de alguém que tem uma capacidade de aplicação de maior porte de recursos, uma vez que a preocupação em repatriar esse dinheiro deve ser menor, tendo em vista as oscilações que podem acontecer, seja nos papéis, seja nos mercados, ou seja mesmo na variação cambial, para que as pessoas não percam tanto dinheiro. Quem faz isso profissionalmente, normalmente tem os pés em vários lugares e consegue fazer com mais tranquilidade. Na maior parte das vezes, as aplicações internacionais acontecem com o que nós chamamos de BDRs, que são esses bonds, ou seja, são aplicações específicas em papéis internacionais, mas que são feitas à luz da economia brasileira ou nem território brasileiro. Não há nenhuma dificuldade em operacionalizar isso, como poderia ser a aplicação no CDB, como poderia ser a aplicação no fundo qualquer multimercado brasileiro ou nas letras do Tesouro Nacional. O que muda é a sofisticação e compreensão da remuneração, porque além de ganhar dinheiro na Bolsa, ainda temos que ver se o dólar está ajudando ou se está trabalhando, se está aumentando os ganhos ou está diminuindo os ganhos. Isso, ao meu ver, me parece mais adequado para a grande parcela da população que não pode contar com um escritório que preste serviços próprios para seus recursos. E aí, para a gente ter assim, uma referência de valor para aqueles que se abrem para aplicações internacionais, de fato, nós estamos falando acima de 9 milhões de reais. Já é um volume de recursos bastante expressivo, estamos pensando em quantias muito próximos a quase 2 milhões de dólares, né, entre 1,5 milhão e 2 milhões de dólares, para que os custos possam ser viabilizados. Mas não é improvável que talvez quem tenha 100 mil, 200 mil reais, que é uma quantia importante, boa, mas próximo da realidade de grande parte dos brasileiros que poupam, queiram fazer esse tipo de aplicação. O problema é precisar desses 200 mil na semana que vem, né? Outra coisa é você ter os 9 milhões, precisar de 200 mil. Uma parte dele provavelmente vai estar aqui e isso vai facilitar um pouco as suas tomadas de decisões no seu cotidiano. Professor, a gente falou sobre praticidade, sobre valores, público que tem aderido a essa modalidade. Tem mais alguma informação, alguma dica interessante para falar sobre esse assunto ou abordamos tudo? Não, assim... Tudo não, né? Não dá, né? Não dá, né? Então, assim, as tentações do mundo tecnológico, né, as facilidades que eles nos trazem são absurdas. A gente não falou sobre criptomoeda e as contas acabam sendo internacionais em cripto, porque as transações em cripto elas podem acontecer com qualquer agente espalhado no mundo. Vamos imaginar a criptomoeda mais comum aí de maior força, que é a Bitcoin. Essas coisas são possibilidades novas abertas dentro da área de finanças, onde alguns países já regulamentaram isso e facilitam, digamos assim, as transações com a moeda digital. Coisas que o nosso país ainda não fez, embora reconheça o valor disso como uma reserva de patrimônio no seu imposto de renda, os fundos no Brasil não podem aplicar em cripto, o que não acontece nos Estados Unidos, onde isso já é possível. Então, essas especificidades que, sobretudo, os mais jovens têm bastante atenção, estão muito presos a isso, de uma certa forma, burla, né, a convencionalidade dos sistemas financeiros nacionais. O problema é que quando acontece alguma situação que foge ao controle, essas pessoas normalmente estão desamparadas para serem atendidas.
Um exemplo objetivo, claro, que todo mundo possa entender. A pessoa tem uma conta uma conta em criptomoedas e aquelas criptomoedas normalmente sumiram da conta dela. Alguém hackeou, conseguiu a senha e fez uma movimentação aonde as criptos foram parar numa outra conta. Quem é que vai resolver esse problema? A gente sabe que quando acontece um problema desse, por exemplo, com o seu banco, você tinha uma quantidade de dinheiro no seu banco e de repente você olha na sua conta e aquele dinheiro não está mais lá, não é raro isso não acontecer, alguém desviou aquele recurso, alguma situação aconteceu que você não sabe o que é, você vai no banco, reclama, normalmente vai até a polícia, faz o registro e a tendência é que isso se resolva com o tempo. Uma situação como essa, isso não vai acontecer você aqui. Então, se você está num banco internacional, você teria que procurar as autoridades daquele determinado país. São entraves importantes que a gente deve considerar sempre na hora de tomar a decisão. É natural que os mais jovens estejam mais dispostos aos riscos, mas a prudência e caldo de galinha não faz mal para ninguém. Então é bom sempre estar bem informado, pesquisar bastante antes de fazer qualquer coisa relacionada ao seu dinheiro, né, gente? Por isso que a gente está aqui na ponta do lápis, sempre dando dicas, sempre dando informações para vocês aí do outro lado. Professor Roberto Brito, muito obrigada pelo seu tempo. As portas ficam abertas para você vir falar de outro assunto em outro momento. É sempre um prazer conversar com vocês. Um grande abraço a todos aí da TV Câmara e os seus telespectadores. O Na Ponta do Lápis de hoje fica por aqui. Eu convido vocês a irem no YouTube da TV Câmara Campinas, a assistir os outros quadros da nossa programação, Na Ponta do Lápis, e vários outros quadros e programas que a gente tem muita coisa para vocês verem. Mandem dicas de assunto também, se tiver algum assunto interessante que vocês gostariam de ver aqui. Fala com a gente, entre as nossas redes sociais, lá tem todas as informações para vocês entrarem em contato. E eu aguardo vocês na próxima edição. Tchau, tchau! Uma hora mais 10 minutos, a gente segue aqui ao vivo com o nosso Câmara Notícia. Você que está nos acompanhando, pensa em ter um cachorro ou um gato? Bom, o nosso quadro Adote um Bichinho dessa semana traz vários animais que estão à espera de um lar, que aguardam uma adoção responsável. Eles só precisam de amor e cuidado. Essa iniciativa em prol dos bichinhos aqui da nossa cidade traz imagens e informações de animaizinhos disponíveis para adoção, junto a feiras específicas, ONGs, protetores individuais, no Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal e outras instituições. Então acompanhe. A Associação Amigos dos Animais de Campinas tem vários bichinhos que estão para adoção. Essa é a Vivi, uma menina de 3 anos, pretinha e com os olhos cor de mel, castrada e brincalhona. Para adotar é só falar direto com a Mariana. O celular de contato é DDD 19 997 79 8225. A Mariel é uma gatinha com nome de sereia e olhos cor do mar. Ela é amorosa e adora esquentar os pés de um humano. A preferência para a adoção é para apartamento ou casa com tela.
Esses e outros bichinhos da ONG Associação Amigos dos Animais de Campinas estarão em uma feira no sábado, dia 20, na oficina do estudante Unidade Paineiras. Ou você pode encontrá-los no site www.aac.org.br. E a ONG Gatos da Lagoa estão com uma gatinha tudodebom.com. Ela se chama Samantha e aguarda uma família para adoção responsável. Se interessou? Entre em contato pelo Instagram, @gatosdalagoa. E o Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal de Campinas está com vários bichinhos para serem adotados. Esse baixinho com cara de bravo é o Nori. E de bravo só tem o focinho, porque ele é super dócil e tranquilo. Nori já é adulto, saudável e castrado. Obama tem cor de chocolate e olhos amendoados. Ele é tímido e ainda está se recuperando de um atropelamento. Ele é de porte médio, castrado, carinhoso e super saudável. Pitoca é uma gata de cor mesclada, super tímida, já é adulta e de porte médio. Ela está aguardando uma adoção responsável. Se interessou e quer adotar? Entre em contato com o Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal de Campinas e faça seu cadastro. Anote o telefone DDD 19 2515 7033. Agora, vamos ver os bichinhos dos protetores independentes? Eles também estão aguardando adoção. Marie, Gabi e Pierre ficaram órfãos recentemente e agora precisam de um novo lar, com carinho e atenção. Eles moram juntos, mas podem ser adotados separadamente. O importante é que eles sejam amados. Para mais informações, falar com a Alexandra, DDD 19 98 837 3441. Essa menina branquinha como um floco de neve tem 3 meses. Ela é muito brincalhona e está com as vacinas em dia. Esse barbudo com olhos de pidão tem 2 anos e ama ter amigos humanos. Esse doguinho com cara de sério tem porte médio e é carinhoso e muito obediente. Ele foi resgatado das ruas e hoje aguarda uma adoção responsável. Semana de tempo estável aqui na cidade de Campinas, não tem previsão de chuva. Então, nesta quarta-feira, amanhã, sol aparece durante todo o dia e o friozinho, esse continua, viu? Olha só, as temperaturas já estão aqui na minha tela. Então, para amanhã, quarta-feira, 17 de maio, mínima de 12 graus. Então, você que acorda cedinho, a sensação térmica fica ainda mais baixa. Então, é necessário tirar aquele casaco do armário, aquele agasalho, porque o frio continua cedinho e também à noite. Ao longo do dia, a temperatura vai subindo por conta do sol, não tem muita nebulosidade, a máxima pode chegar aos 25 graus aqui na cidade de Campinas. Tenho convites a fazer a você. Daqui a pouco, às 5 horas da tarde, tem reunião em conjunto da Comissão Permanente da Mulher com a Comissão Permanente de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, 5 horas da tarde. Um pouco mais tarde, às 8 horas da noite, tem reunião solene com entrega de honrarias pelos vereadores Major Jaime e Marcelo da Farmácia. Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue então aqui na programação da TV Câmara Campinas e nos vemos amanhã na quarta-feira ao 12:30. Então tem reunião mais cedo a partir das 10 horas da manhã com transmissão ao vivo da TV Câmara Campinas e a gente chega então ao 12:30
trazendo aqui todas as informações. Amanhã é dia da 29ª reunião ordinária, então tem as notícias do Legislativo, da Metrópole e muitas informações. Até lá. Tchau, tchau.